Vamos lá, vamos iniciar então com muito carinho esse assunto tão importante. E é muito sério o que eu vou falar aqui. É muito sério, presta atenção. Estão vendendo um uso capião extrajudicial que não existe. Não existe. Vários erros, hein? Muitos profissionais enquadram o uso capião extrajudicial como uma modalidade, uma espécie. Não é. O uso capião extrajudicial não é uma modalidade, não é uma espécie. É um procedimento. Nós temos três procedimentos. O procedimento judicial, é uma ação judicial, você já conhece muito bem. Temos que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Temos o procedimento extrajudicial. O uso capião extrajudicial, nós temos o procedimento via requerimento. E temos o procedimento muito importante, que é o procedimento administrativo. E outra confusão, porque a intenção, eu falo que é o uso capião extrajudicial turbo. Por que turbo? Porque nós vamos pegar todas as situações polêmicas e erradas. Né? Tem muita gente, hoje é fácil ligar uma câmera e gravar no YouTube, mas as pessoas estão gravando coisas, situações, conceitos que não sabem, gente. A pessoa nunca fez aquela ação ou aquele procedimento e sai dando aula, sai dando curso. Tudo bem, todo mundo tem que pagar suas contas, a pessoa faz o que acha que tem que fazer, mas isso, gente, isso também eu acho que é culpa dos coaches, viu? Tem muito coach aí, de advogado, advogada. Olha, a primeira coisa que você tem que ter é um canal no YouTube, um Instagram, só que ele esquece que se a pessoa não estiver preparada, não vai ajudar a alavancar a carreira dela. Vai destruir, porque uma informação errada que você passe, na verdade, não está te ajudando a você ter clientes, mas está destruindo o seu nome. Então, cuidado. Temos que falar do que a gente entende, do que a gente estudou, do que a gente estuda. Eu falo que hoje nós estamos vivendo um mundo que não existe, um mundo de... Qual que é o nome daquele filme? Nárnia, né? Mundo de Bob? Não sei. Cuidado, hein? Continuam confundindo o uso capião judicial como um procedimento o judicial e o extrajudicial não como um procedimento, como uma espécie, está errado. Outra coisa, o uso capião administrativo é uma coisa, o uso capião extrajudicial é outra. São procedimentos diferentes. O uso capião extrajudicial, eu estou utilizando o cartório, tabelião de notas, para depois utilizar o registrador, o registro de imóveis. Eu vou, via requerimento, mais a escritura pública e mais os documentos, eu vou tentar registrar essa escritura pública, assim como eu faço com o inventário, assim como eu faço com o divórcio. Então, cuidado, hein? Tem muita gente falando bobagem, confundindo ainda o uso capião extrajudicial com o administrativo. É engraçado que as pessoas vendem cursos, gente, com esse nome. Aprenda a fazer o uso capião administrativo, só que administrativo é REURB, regularização fundiária. E o uso capião extrajudicial é diferente, é no cartório, com a ajuda do tabelião de notas. Então, é uma confusão muito grande, tá? Vamos quebrar vários boatos. Então, uso capião extrajudicial. Primeiro, não é a mesma coisa que o administrativo. Administrativo é o uso capião que eu faço na prefeitura, no município, nos entes federativos. Eu faço um requerimento com muitos documentos, protocolo na comissão de regularização fundiária, a prefeitura, o município tem que ter. Essa comissão de regularização fundiária vai analisar se o pedido é procedente ou não, vai pedir para emendar com documentos. Essa comissão, deferindo o pedido, vai expedir uma certidão, chamada certidão de regularização fundiária, e aí a parte interessada pega essa certidão de regularização fundiária e vai tentar registrar no cartório de imóveis. Essa é a ideia. Conseguindo registrar, ótimo. Não conseguindo, vai ter que buscar outros meios, entre eles o uso capião judicial, ok? Não tem nada de mandado de segurança contra o cartório, que está descumprindo, não existe isso aí. Isso, na verdade, é lindo na teoria, na prática é bem diferente. Cartório é o judiciário também, por delegação, não podemos esquecer. Então, cuidado. REURB é REURB, uso capião administrativo é REURB, é procedimentos afins, que nada tem a ver com o uso capião extrajudicial, porque é o uso capião feito no cartório. Então, muita atenção em relação a isso, porque nós aprendemos errado. Cabe o uso capião, o imóvel acima de 250 metros quadrados? Cabe. Cabe sim, claro que cabe. Depende sempre do que, gente? Depende sempre da modalidade, do tipo que eu vou escolher. Quando eu falo de modalidade, tipo, tem mais 36 espécies. Ah, professor Júlio, se eu aprender 5 tá bom, porque me falaram que eu não preciso aprender mais que isso. Não pode, né, gente? A gente tem que aprender. Deixa eu ver. Agora voltou. Parece que caiu a energia, voltou, né? Voltou. Professor Júlio, me falaram que eu só preciso aprender 5 e tá bom demais. Não, uma ova, o que é? Eu tenho que aprender as 36. E se tiver 40, 50, eu vou aprender todas. Porque quando nós decidimos ser um bom profissional, nós temos que conhecer o que tem no mercado, quais são as ferramentas, para que a gente possa ajudar o nosso cliente, proteger o nosso nome, nossa imagem. Então não tem nada de 5 espécies. Se você fez um curso para aprender 5, 6 espécies e pagou caro, desculpa, mas você caiu num golpe. Porque
nós temos quando nós fazemos um curso sério de uso capião. Quando eu falo de um curso específico para tratar das modalidades, porque senão é muito tempo, não, um curso ficaria caro porque é muito tempo que a gente precisa, você tem que saber as 36 espécies, é uma realidade. Não tem só 5 espécies. E não vamos desprezar, olha, só 5 é usado na prática, as outras é balé. Balé é uma ova. Se você olhar no meu nome, você vai ver que tem uso capião judicial e extrajudicial de tudo. O que eu quero trazer para você é que nós temos 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Dentro da escritura pública, que eu sou obrigado no uso capião ter a escritura pública, que é feita pelo tabelião de notas, eu vou escolher uma dessas 36 espécies. Se você pegar o provimento 65, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sempre ter que fundamentar o nosso requerimento. O nosso requerimento sempre tem que ser fundamentado com uma dessas espécies existentes. Existem mais de 36. Então é importante você saber todas elas. Detalhe importante, outro detalhe. O professor Júlio, a advocacia extrajudicial ganha 100 mil reais em um ano, 1 milhão em um ano, vai ficar bilionário, os grandes honorários de advocacia, é tudo conversa, gente. O que tem de vendedor de curso, eu sou professor raiz, eu ensino a verdade. Você vai pegar tudo que eu te ensino com base no que eu faço, no que eu já sofri, no que eu já aprendi, e aí você vai usar e dependendo de diversos fatores, você vai conseguir ter sucesso na sua carreira. Mas eu não estou aqui para vender, prometer dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Isso não existe, isso é um absurdo. É o golpe mais antigo que tem no mundo. E cai quem quer. Mas tem gente que gosta de ser enganado. Cada um é cada um. Aqui eu vou prometer para você conhecimento, tá? E aí eu trago para você uma situação, estão vendendo uma advocacia extrajudicial que não existe. E isso impacta na vida do advogado ou da advogada. Porque ele vai oferecer para o cliente, olha, vamos fazer uma uso capião extrajudicial. Não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Eu garanto a você com muita propriedade, o livro mais vendido no Brasil de uso capião é o meu, capa vermelha, acho que está ali. O livro de Direito Imobiliário atualmente mais vendido no Brasil é o meu, Direito Imobiliário de AZ. Eu sou advogado raiz, não sou só escritor de livro ou professor. Eu advogo todo dia, estou no meu escritório aqui, só dou aula à noite, de sábado. Ou seja, eu sou advogado raiz de verdade. O que eu quero trazer para você com muito carinho e muita responsabilidade, que cada 100 casos de uso capião, 98 ou 97 são casos de uso capião judicial. Você anotou aí? De 100 casos de uso capião, 97 nós vamos falar sim de uso capião judicial. Sobrou 3. Sobrou 3, sobrou 2, se for 98. Aí esses 3 que sobraram, estão aumentando 1, tá? A estatística que eu faço com base no meu escritório dos meus alunos é até menos. Na verdade, sobram 2. Mas tudo bem, vamos caprichar. 3. 3 eu diria que de 3, 2 é REURB. 2 é regularização fundiária. É mais fácil você conseguir fazer REURB e conseguir o sucesso na comissão de regularização fundiária na prefeitura e conseguir registrar essa certidão de regularização fundiária do que propriamente uso capião extrajudicial. Professor, então é muito pouco, sim, mas tá bom demais. O professor foi o 2º ou 3º advogado no Brasil. Você vai pesquisar no Google, você vai achar várias revistas, reportagens, Record, na Globo, várias reportagens que eu participei, onde eu fui o 2º, 3º advogado do Brasil a conseguir registro de uso capião extrajudicial. O procedimento é sensacional, maravilhoso, é apaixonante, mas nem sempre dá para usar. Por quê? Porque quando o cliente nos procura, gente, ele não tem documentos. Ele não tem documentos. Ele tem poucas provas da posse do animus domini. Quando o cliente nos procura, já tem litígio, já tem uma ação em andamento, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, uma ação reivindicatória, uma ação de emissão da posse, uma ação de resgate, ou seja, já tem litígio, já tem briga, já tem confusão, o inventário, extinção de condomínio, ação de arbitramento de aluguel. Então, quando o cliente nos procura, já existe litígio, já não dá para fazer no cartório. Poucos documentos, poucas provas, não dá para fazer no cartório. O cliente nos procura, tem menor no meio, tem incapaz. O cliente nos procura, mas o cartório de imóveis da cidade conservadora ou tabelião, mesmo porque um apontamento que é feito pelos registradores notariais, que os emolumentos são baixos, diante da grande responsabilidade que tem, né, o cartorário no uso capião extrajudicial, tanto o registrador quanto o tabelião. Então, o que eu estou falando para você, com muita sinceridade, é o mundo real. As pessoas vêm de uma advocacia extrajudicial que não existe. E é engraçado que vem de uma advocacia extrajudicial que não existe, e o sujeito não larga o cargo que ele tem ali na prefeitura, no município. Não é só advogado, tem que ser só advogado raiz. Né? Não usar a advocacia como plano B e falar que ganha milhões, grandes honorários de advocacia. Ou eu sou cartorário, tenho uma visão dentro do meu cartório no interior, olha gente, vai ganhar muito dinheiro. Tá, conta outra história, tá? Porque isso aí não cola. Porque se fosse tão fácil ganhar dinheiro assim, você concorda que a pessoa, no mínimo que ela ia fazer é entregar o cartório, chutar o cartório, né? Chuta que é macumba, e ia falar, vou advogar que dá muito dinheiro.
se eu sei fazer as pessoas ganharem 100 mil reais em um ano, 1 milhão em um ano, 800 mil, um nicho rentável, no melhor nicho, se eu sei fazer, então para que eu preciso ser servidor público? Ficar segurando num cargo ali, porque eu dependo desse cargo para viver, porque eu tenho medo de viver só da advocacia. Né? E no caso de cartorário, com todo o respeito do mundo, eu não largo meu cartório. Não largo por quê? Porque eu não tenho confiança. Eu invento uma história que não existe, porque se eu fosse tão bom naquilo, ninguém vai ensinar você a matar um dragão se nunca matou um dragão. Concorda? Ninguém vai ensinar você a matar um leão se nunca matou um leão. Esquisito, né? Ó, vamos aprender a matar um leão. Você matou? Não, nunca matei. Mas se aparecer um dia, eu acho que eu mato, hein? Ah, para com isso, né, gente? Então acorda, acorda. Advogados, advocacia, acorda. Precisamos de uma advocacia mais unida, honesta, do bem, transparente com o cliente. Vamos resgatar o nome da advocacia. Pare de cair em curso idiota. Pare de ser enganado, parece que você gosta. Deus do céu. Eu atendo muita gente aqui, faço muita mentoria. E o que eu percebo aqui? Que muita gente me fala isso com o professor nas mentorias. Muitos advogados. Professor Júlio, eu fiz o curso tal, fiz o curso do maluco tal, da maluca tal, e acabou o curso, parece que eu tô com depressão, porque a pessoa fala que é tão fácil, que eu falo, eu sou incompetente. Porque é muito fácil, a pessoa fala que ganha muito dinheiro. Lorota. Você vai ver, tem ação criminal, previdenciária, ação que vende o curso, não tem. Lorota, picareta, mentiroso, cuidado, acorda. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui de uso capião, então é o cenário, hein? Real e atual. De cada 100 casos, 97, nós temos aí o uso do uso capião judicial. Sobrou 3. 2 é REURB, 1 é uso capião extrajudicial. Professor, mas é muito pouco, então nem compensa estudar esse assunto. Isso compensa, porque se cair no teu colo, você vai resolver de forma muito rápida. Sério, maravilhoso, mas nem sempre nós vamos usufruir do extrajudicial, porque nós temos os requisitos de uso capião, mas não temos a possibilidade real e prática. Então, acorda, Pedrinho, tá? Igual como diz a música. Acorda, Pedrinho, tá bom? Então, acorda aí, Pedrinho ou Pedrinha, tá? Vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de uso capião, tem várias situações que nós precisamos conversar, tá? Muita coisa mesmo, né? Muitas coisas importantes que nós precisamos estudar. De fato, o que eu quero trazer para você? Vamos lá. A uso capião extrajudicial, no novo CPC, o novo CPC que significa o Código de Processo Civil, eu falo que é o atual, a uso capião extrajudicial ela veio para diminuir a quantidade de ações judiciais, além de contribuir também para desafogar o Poder Judiciário. Evita, né, que advogados e clientes esperem uma solução do Poder Judiciário. Cuidado! Não é que o professor não gosta dos capiões extrajudiciais, pelo contrário, sou fã, fui o segundo ou terceiro advogado no Brasil a conseguir o registro de uso capião extrajudicial. Sou fã, quando dá eu faço. Mas pela quantidade que eu tenho de ações, você sabe disso, basta pesquisar, de uso capião, você vai ver que a maioria é judicial, porque o caso não permite ser extrajudicial. Então, cuidado. Ponto importante, hein? O uso capião extrajudicial não é tão demorado igual vendem para nós. Né? Eu fiz uma entrevista no artigo 5º com outro doutrinador, na hora eu percebi que ele escreve livro, teórico. Prática não tem, não deve advogar, se advogar de mentirinha. Né? Ter OAB não significa que você é advogado. Por quê? Porque ele falou que demora muito, que é uma das ações mais demoradas. Então parou de advogar, o último uso capião que ele fez foi há 20 anos atrás, porque na verdade o uso capião judicial tem demorado no Brasil um ano e meio, tá? Em Fora de Osasco, Porto Alegre, vários estados diferentes, né, municípios diferentes, que tem o resultado útil em menos de um ano e meio. Então é uma ação rápida assim. Se o uso capião está demorando, é porque o cartório é ruim. Qualquer ação que bater naquele cartório vai demorar, porque tudo é demorado para acontecer naquele cartório. Provavelmente o juiz ou a juíza tem um plano, ele usa o Poder Judiciário com um plano B. Né? Às vezes o juiz e a juíza tem restaurante, tem lava-rápido, tem posto de gasolina, mas não fica no fórum. É coach, porque tem juiz agora que é coach, é brincadeira, né? Ensinando o advogado a ganhar dinheiro, ensinando as técnicas de como conseguir isso gratuito e como conseguir isso aqui. Então o fórum fica largado, demora mesmo. Qualquer ação que bater ali vai demorar, porque o juiz e a juíza não está lá no fórum julgando. Bota o assessor para julgar, bota o assessor e vai virar coach, né? Coach, vai curtir na praia, vai para Natal, né? vai lá no hotel. Menos no fórum você acha ele ou ela, né? Mas é a realidade do Brasil, né? O brasileiro dá audiência para isso. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui de uso capião extrajudicial, eu trago para você que a uso capião, gente, ela compreende-se sim como sendo uma forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada. Isso é, a lei permite que aquele indivíduo que esteja em domínio daquele bem por um intervalo do tempo se transforme em proprietário, ou seja, titular do bem. Essa é a ideia.
O procedimento de regularização desse imóvel, gente, que sofreu a uso capião, pode ser extrajudicial com a regulamentação do Código de Processo Civil. Então nós tivemos o quê? Surge a uso capião extrajudicial. A uso capião extrajudicial, então, não é tipo, espécie, modalidade, é um procedimento que não pode ser equiparado ou não é algo que podemos usar o nome uso capião administrativo, está errado e muito errado, porque administrativo é reurb. A uso capião extrajudicial é um modo, sim, originário de aquisição de propriedade, de bens móveis ou imóveis, então daria para utilizar também para bens móveis, dá para utilizar para bens móveis, para carro, moto, caminhão, dá, que é outra dúvida que muita gente tem, dentre outros direitos reais, e também desde que atendidas aos certos requisitos, né, como posse, manso pacífica, animus domini, isso é importante também. Por ter esse caráter extrajudicial, esse tipo de uso capião, que não podemos falar tipo, né, mas na verdade esse procedimento de uso capião, ele é feito com a participação do cartório, não do Poder Judiciário direto, né? Então, usamos o Poder Judiciário, mas de forma indireta por delegação, cartório, não fazemos ação, não usamos o Poder Judiciário como estamos acostumados através de ação. A uso capião extrajudicial, gente, então, é um modo originário, sim, de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis, tá? Então, é isso que eu tenho que ter em mente, é um procedimento. Quando nós falamos de uso capião, o que eu quero trazer para você? Nós temos 36 espécies. E no uso capião judicial, eu preciso escolher uma dessas 36 espécies. E o mesmo acontece com o uso capião extrajudicial. Eu também preciso escolher uma dessas modalidades, dessas 36 modalidades, tipos, espécies, para que eu fundamente o meu requerimento. Essa é a ideia. O novo CPC, o atual CPC, ele trouxe, né, essa novidade, a possibilidade de usar o uso capião através da via extrajudicial. Seguindo as tendências, né, de judicialização. A ideia é essa, de judicializar. Essa é a ideia, tirar do fórum, né, para que a gente tenha um resultado útil, melhor, desafogue o Poder Judiciário. Nós temos a possibilidade de usar o uso capião extrajudicial graças à fundamentação do artigo 1071 do Código de Processo Civil, que acionou a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, de 73, a lei tão conhecida, o artigo 216A. Tá? Então é importante. Essa diretriz, gente, criou a possibilidade de fato, organizou, regulamentou a possibilidade de fato de fazer uso capião, o reconhecimento extrajudicial da uso capião, sem precisar de um processo judicial, que geralmente é um pouquinho mais demorado, né? Certamente o uso capião extrajudicial é mais rápido quando eu posso utilizar, então a ideia é essa, então interessante. Até me perguntaram, professor Júlio, quais as vantagens de fazer uso capião extrajudicial? É a celeridade, né, gente? Você consegue, quando possível, né, quando não é batata quente, porque tem muito advogado aí, aluno meu não faz isso, eu quero que você entenda de verdade. Tem muito advogado que tudo é extrajudicial, porque ele não tem ideia, ele ou ela, como faz, então empurra para o cartório, né, e quer ganhar no horário sem fazer nada, assinando a escritura pública sem ler. Né? Então não é assim, hein, gente? Não é assim, isso não é advocacia extrajudicial, não, igual inventaram para nós, hein? Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, eu vou analisar, o primeiro juiz da causa é você, advogado, então eu vou analisar se é caso de uso capião extrajudicial. Como que eu faço isso? Eu vou analisar verificando se tem litígio, se tem menor, se tem incapaz, vou verificar se o cartório daquela cidade, daquele município, o cartório de imóveis, ele é conservador ou não, qual o entendimento desse cartório, do tabelião de notas também. Então, vou analisar os documentos, então, vou analisar tudo isso. Só vou fazer judicial toda vez que eu não consigo fazer extrajudicial. Só que o extrajudicial eu não vou chutar. Ele é muito específico, é praticamente uma doação. O mundo ideal, e nem sempre é assim, porque não é a cara do brasileiro, não combina com os costumes do brasileiro, os nossos costumes, tá? Então, cuidado. As vantagens do uso capião extrajudicial, eu diria que é o tempo. Você consegue fazer quando possível, em 90 a 120 dias, mas a maioria dos casos não dá para fazer. Em média, tá? Pode ser mais ou menos, isso é importante. Em relação aos honorários advocatícios, as tabelas da OAB, elas são estaduais, né? As seccionais que vão regulamentar. A OAB de São Paulo, ela fala que deverá ser cobrado 20% do valor do imóvel, valor mínimo do imóvel. Então, esse seria o valor. Em alguns casos, 30% comparado com a situação de posse. Então, vai de cada um, tá? Mas esse é o valor, a precificação, os honorários. Então, importante. Quem pode requerer a uso capião extrajudicial, professor Júlio? A uso capião extrajudicial, gente, ela pode ser requerida, pode requerer tanto as pessoas naturais
como pessoas físicas, né? Estamos acostumados a falar pessoas físicas, para não ficar estranho, como as pessoas jurídicas também, tá? Então isso é importante, é objeto de dúvida também. Existe sim uma observação importante, que é o espólio, né? O espólio não pode postular o reconhecimento extrajudicial da uso capião extrajudicial, tá? Então não pode, o espólio não. Aí teria que ser um uso capião judicial, e não se faz uso capião em nome de espólio também, seria um grande erro, tá? Eu vou fazer no nome do espólio, vou fazer o nome dos herdeiros, né? E aí vou aplicar a soma da posse, originário ou derivado. Então, tem umas coisas também que vou te falar, hein? É que nem advogados que fazem uso capião dentro da reconvenção. Isso não existe. Já pensou? Seria lindo, né? Olha, vou improcedente a integração de posse, o seu pedido de uso capião é procedente. O seu cliente acaba agora de ser dono, viu? Não existe isso. Uso capião, gente, é um procedimento declaratório. Né? Então, não posso ficar misturando, fazer uma salada de fruta. Não tem que pedir uso capião em reconvenção. Tá errado. Volta para cá, vamos lá. Então, quando nós falamos de uso capião extrajudicial, pode requerer tanto as pessoas físicas, naturais, como pessoas jurídicas, que é objeto de dúvida, hein? Observação importante, o espólio, não pode fazer uso capião extrajudicial. Em regra, nenhum judicial, nenhum, né? Mas só para você lembrar. Outro ponto que eu trago para você, em relação ao falecimento, ou seja, o possuidor, seus herdeiros, o sucedem na posse, né? Cabendo a eles alegar o successio. Parece o Tiririca falando, né? Successio possessionis. Eu acho que o latim, o Tiririca, ele aprendeu falar daquele jeito usando o latim. Né, gente? Vamos lá. Ou seja, a aquisição da posse pelo direito hereditário. Então, outra situação. O procedimento para o uso capião extrajudicial, como que vai funcionar então? Vem comigo, é o passo a passo, hein? Vamos lá. Antes de tudo, então, você vai fazer uma análise. Se tem menor, tem incapaz, tem litígio, tem herdeiro, temas polêmicos, o cartório da cidade é conservador, não faz, judicial, ok? Eu consegui analisar que a situação é bem organizada e a prefeitura tem uma comissão de organização fundiária. Eu vou no REURB. Eu prefiro ir no REURB do que no uso capião extrajudicial. Eu percebi que não, realmente a REURB na cidade não funciona. Eu percebi que tem todos os requisitos ali, não tem confusão, mundo ideal. Aí eu vou no uso capião extrajudicial. Te ensinei a fazer a triagem, hein? Então cuidado. Então vamos lá, antes de tudo, né, para tratar desse procedimento passo a passo, é preciso então, primeiramente, que o processo tenha sido corretamente pré-examinado. Quem faz isso é você, advogado. Só assim é possível garantir que o processo seja de fato livre de exigências do cartório, e aí sim eu vou usufruir do serviço do cartório. Tem que fazer essa pré-análise, não adianta pegar os documentos do cliente e jogar na mão do escrevente, né? É errado isso, hein? Você vai se dar mal, vai queimar a sua imagem na advocacia, hein? É errado. Vamos lá. Depois que você fez esse pré-exame, né, e o momento que a advogada vai analisar a certidão de propriedade, os demais documentos reunidos pelo cliente, né, então fotos, imagens, contas de consumo, água, luz, correspondências no geral, né, às vezes de internet, compras na internet, cartão, extrato, cadastro de previdência social. Depois de analisar tudo isso, você vai verificar se tem documento ou não. O ideal é que tenha pelo menos 6 a 10 documentos por ano. Quando eu vou fazer o uso capião judicial, e no extrajudicial a mesma coisa, eu preciso ter pelo menos 6 documentos a 10 por ano provando a posse. Ah, mas eu tenho 50 anos de posse. Não precisa dos 50 anos, isso é bobagem, hein? Você pode até falar que você tem 50 anos de posse, que o seu cliente tem 50, 100 anos de posse, mas você vai provar só dos 10 anos para frente. 10 anos para frente, 15 anos para frente, depende do uso capião que você escolheu, né? Então, você vai provar o lapso temporal exigido no uso capião, senão você vai juntar prova de bobeira, né? Então, você vai juntar prova, o processo vai ficar cansativo, tanto extrajudicial como judicial, não precisa, não existe essa necessidade, tá? Então, é importante. Olha só, eu tenho que fazer escritura pública, tenho que separar os documentos, fiz isso, aí eu vou fazer o requerimento de uso capião extrajudicial, e aí eu faço o requerimento no cartório de imóveis competente. Quando eu falo de tabelião, eu posso escolher o tabelião que eu quero. No caso, existe uma liberdade de escolha no divórcio, no inventário. No uso capião, a gente não tem essa liberdade de escolha tão grande assim. Porque no divórcio, no inventário, eu posso escolher um tabelião até de outro estado, gente. Verdade. Não é comum, mas eu posso fazer isso. De outras cidades nem se fala. Agora, o uso capião extrajudicial, a escritura pública, a normativa, né, esclarece que eu preciso escolher o tabelião do município, ok? Então, cuidado com isso, tá? Então, não é aquela liberdade total do município, tem que ser o tabelião do município. Então, importante. Outro ponto também, tem 10 passos aí que eu queria que você soubesse para você explicar para o seu cliente. Então, anota isso, tá? Anota que faz toda a diferença.
Depois que você fez a análise, realmente verificou que não é REURB, verificou que não é caso de uso campeão judicial, você decidiu fazer o extrajudicial, então você sabe que você precisa de uma escritura pública, precisa das provas e precisa fazer o requerimento, seguindo a petição inicial, artigo 319, ao cartório de registro de imóveis. Mas os passos são mais ou menos esses para que você possa atender bem o seu cliente. Então, faça um cálculo dos emolumentos devidos, o cartório faz isso, os cálculos para ver quanto vai gastar no cartório, tanto a escritura pública quanto no registro, é importante, porque no judicial dá para a gente fazer esse cálculo com facilidade, né, gente? O judicial é 1% da valor da ação. Em alguns estados 2, outros estados 4. Então, citação, qual é o valor da citação? Quantas citações? Quantos vizinhos tem? Qual é o último proprietário ou os seus herdeiros? Então, dá para você estimar no judicial. Então, no extrajudicial tem que fazer esse trabalho também. Esse trabalho de consulta diretamente aos cartórios, tanto na escritura pública quanto também nessa situação que eu estou falando, que é uma situação importante do registrador, que é a situação final, né? Então é importante fazer o cálculo dos emolumentos devidos. Depois, verificar a possibilidade do cliente de pagar os emolumentos, porque não adianta você querer fazer essa judicial se o cliente não tem condições de fazer o pagamento. Na justiça, a gente pede justiça gratuita, na justiça a gente pede prazo suplementar para juntar as custas, é diferente, né? Tudo bem que o extrajudicial dá para pedir justiça gratuita também, então, mas é diferente. Então você tem que saber analisar a necessidade do cliente e a possibilidade também do pagamento dos emolumentos. Cuidado, hein? Quando você está pensando em fazer o uso capião para usar como matéria de defesa, não é o extrajudicial que você vai fazer, hein? Se você está pensando em fazer o uso capião para blindar o seu cliente, criar um guarda-chuva, escudo protetor, é judicial. Que aí você vai trabalhar com a súmula 237 do Supremo, tá? Então, fique atento. Às vezes você está fazendo uso capião para evitar que o seu cliente acabe perdendo a posse. Você está pensando no embargo de terceiro, então é judicial mesmo, tá? Então, passo 1, o cálculo dos emolumentos devidos. Passo 2, pagamento dos emolumentos. Verificar se o seu cliente tem ou não tem condições de pagar. 3, a reapresentação, né, de todos os documentos. Você vai analisar, vai ver se tem 6 a 10 documentos que provam cada ano de posse. E aí sim, você vai prenotar. Né? Depois da escritura pública feita, a prenotação. Você vai fazer o requerimento no cartório para registro. O processo ganha um número de ordem. Né? A gente fala de processo, mas o cartório, qualquer coisa que a gente faz, tem um protocolo. Ganha um número de protocolo. Esse procedimento de buscas e certidões é você que faz, que é a certidão de matrícula, certidão de propriedade, certidão de distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal. Tem cartório até que presta esse serviço, né, o tabelião, e aí vai o relacionamento que você tem com o tabelião. É feito o exame e o registro, se for aprovado. Se verificar que existem exigências a serem cumpridas, vai ter a nota devolutiva. Ah, professor, cabe recurso à nota devolutiva? Cabe, suscitação de dúvida do inverso. Não adianta fazer mandado de segurança, ação de obrigação de fazer, isso não existe. É mais fácil você tentar resolver o problema com o cartório, entregando o documento solicitado. Se for algo absurdo, algo que você não consiga, parou ali, você já vai para o judicial. A ideia é essa, tá? Vai ficar perdendo tempo ali. O examinador emite a nota devolutiva com a exposição das exigências, né? Ele tem que fazer isso, por lei, e a devolução do processo para a parte cumprir essas exigências. Então você vai atrás desses documentos faltantes. Cumpridas as exigências, dá entrada de novo. É a chamada reentrada do processo no cartório, né? De uso capião extrajudicial. E aí vai ter uma nova prenotação, um novo número. E a repetição de todas essas fases até chegar à sexta fase, né? Que é o registro, quando a gente consegue o registro. Outro ponto, não existem exigências a serem cumpridas, vai ser feito o registro. Não podemos esquecer de pedir a notificação no município, estado, união. Isso é feito pelo cartório. Tem cartório que não faz e passa por títulos e documentos fazer esse serviço, tá? Então é importante, tem a ajuda desse cartório também. A notificação do município, estado, tem que ocorrer sob pena de nulidade. O MP tem discussão, né? No judicial a gente sempre vai pedir, no extrajudicial não é pedido em regra, tá? A publicação do edital pela parte para a ciência de terceiros também, toma cuidado, porque não adianta nada você conseguir fazer o uso capião extrajudicial e depois dar uma nulidade, então fique atento em relação a isso. Eu diria aqui que tem requisitos importantes também para o uso capião extrajudicial, para a consumação desse uso capião, desse procedimento, e constituem sim algumas coisas que eu preciso provar, entre elas a coisa hábil, né, ou suscetível de uso capião. Inicialmente deve ser verificado se a coisa é suscetível de uso capião, posto que os bens fora do comércio e os bens públicos não se sujeitam a esta forma de aquisição de propriedade. Em relação à posse, cuidado, hein? Eu posso fazer uso capião extrajudicial tendo a posse direta, indireta ou alternada. Se eu alugo ou empresto, eu posso fazer uso capião. Se eu tenho a posse alternada que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ, eu tomo conta do imóvel, eu também posso fazer uso capião, tá? A posse ela é fundamental para a caracterização da prescrição aquisitiva. E aí eu trago para você
não é qualquer posse que configura, é uma posse qualificada, direta, indireta, alternada, mas qualificada, né? É uma posse que eu demonstro que eu tenho alma de dono. Então, é importante. Tem vários artigos que defendem isso, 1238, o 1242 do Código Civil, que exige que a mesma seja revestida de algumas características, né? Então, a alma de dono, mansa e pacífica, sem oposição, cabendo também ressaltar que a defesa, né, dessa posse em juízo contra terceiros não retira, né, essa característica, não retira mesmo, tá? Outra confusão que é feita, desde que fique configurado o ânimo do dono e, por fim, também deverá ser contínua, sempre uma posse contínua, ininterrupta, ficando proibida a posse em intervalos, né, sendo que ela deve estar conservada durante todo o processo que antecede o ajuizamento da ação de uso capião também, ponto importante também, tá? Em relação ao decurso de prazo, o que eu quero falar para você no uso capião extrajudicial? Com relação ao decurso de prazo, é importante falar sim que é contado por dias e não por horas, tá? Então é importante. Inicia-se o dia seguinte o da posse. Isso é muito importante para não errar no uso capião extrajudicial, evitar nota devolutiva. Então eu diria que, sendo assim, não conta o primeiro dia, mas conta o último, ok? O justo título boa-fé, não é todo uso capião que exige, né? Você pegar no 1238 não exige, mas quando exige, quando você optou em uso capião, uma modalidade, uma espécie que exige, um exemplo ordinário, tem que ter. O que é justo título boa-fé? Qualquer documento escrito. Carta de educação, carta de matação, contrato de gaveta, escritura pública. Então, o justo título boa-fé sim aquele que seria hábil para transmitir o domínio e a posse, se não existir nenhum vício que impeça tal transmissão. E a boa-fé também, né, ocorre quando o possuidor não tem conhecimento de que a coisa é viciada, ou seja, possui obstáculo que impede a aquisição, devendo a mesma existir desde o começo da posse até o fim do decurso do prazo prescricional aquisitivo, tá? Eu quero trazer para você que, sendo que os três primeiros, né, passos aqui, os requisitos que eu te falei aqui, são requisitos para todas as espécies de uso capião, né? Então, é importante, cada uso capião tem os seus requisitos próprios também, então é importante analisar isso. Volto aqui nos documentos, que é uma pergunta muito comum. Professor Júlio, quais são os documentos necessários para o uso capião extrajudicial? Segundo o artigo 216-A, a Lei de Registros Públicos, para que seja processado um pedido de uso capião extrajudicial, os documentos básicos necessários tem que ter a ata notarial, nós já falamos aqui. Essa ata é lavrada por tabelião de notas do município. Ela atesta que a situação no tempo de posse, né, qual é o tempo de posse da pessoa no imóvel, e pode ser acrescentado para completar também o tempo necessário, em alguns casos, o tempo de posse dos antecessores, que é a chamada soma de posse. Eu trago para você que a ata notarial de uso capião ela é diferente de uma ata notarial probatória. O advogado, a advogada, às vezes chega no cartório, orienta o cliente no cartório, eu quero uma ata notarial. Tá, você quer uma ata notarial do quê? É para fazer uso capião. Então o cartório entende que é uma ata notarial para fazer uso capião extrajudicial. E aí ele quer requisitos, cumprir os requisitos que às vezes você não tem. Então explique para o cartório ou para o seu cliente que a ata notarial para uso capião extrajudicial é uma e a ata de uso capião judicial, que não é obrigatória, é outra, né? Quando for necessário, quando você chegar ao consenso de utilizá-la, tá? Então isso é importante. Vamos lá. O que eu trago para você então? A planta e memorial descritivo, tá? Então estes documentos são necessários para mensurar a dimensão do imóvel, né? A planta representa, assim, vista superior da base do imóvel e no seu entorno também o memorial descritivo que mostra as medidas, coordenadas geográficas do imóvel, além de outros dados técnicos também, então importante. Eu quero falar para você aqui que o Rio de Janeiro, né, alguns juízes, uma associação de magistrados inventaram que era pré-requisito. Não é pré-requisito fazer os capião extrajudicial para depois fazer o judicial. Isso não existe. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça derrubou isso. Isso é um verdadeiro absurdo, um crime, né? Porque eu vou escolher o que eu vou julgar. Não é assim. Ainda bem que cortaram as asinhas desse povo, né? Vamos lá. Certidões negativas também deverão ser obtidas na comarca do imóvel, sempre. Distribuidor civil da esfera estadual e federal, né? Distribuidor criminal também. Também um documento obrigatório. O justo título, tem os capião que exige, tem os capião que não exige. Aquele uso capião que exige, você vai ter que juntar um justo título. Se você usou uma fundamentação, uma tese de uso capião que não existe, não há que se falar. O justo título é aquele que comprova a posse do imóvel. Podemos citar como exemplo um contrato de compra e venda, uma declaração de posse, o pagamento de taxas e impostos do imóvel, bem como outros diversos documentos que liguem o possuidor ao imóvel também. Outra pergunta que é feita também, qual é o prazo para o uso capião extrajudicial, professor Júlio? O prazo já tinha falado, né? Depende, mas normalmente é de 90 a 120 dias. Tem cartórios que todo o procedimento você consegue fazer até antes. O professor já conseguiu fazer em 40 dias.
mas nem sempre é assim, tá? O prazo normal de 90 a 120 dias, pena que não dá para usar, na maioria dos casos não é uso capião extrajudicial, né? Porque é muito rápido, isso é fato. Qual o valor para a solicitação do uso capião extrajudicial? O valor da uso capião extrajudicial varia de 10 a 30% do valor do imóvel, que irá depender de cada caso. Por outro lado, é praticamente impossível, né, padronizar um valor, não dá. É importante saber também que quando você faz o escapeão, você regulariza o imóvel e tem uma valorização em média de 30, 40, 50, 60, 100% do imóvel, né? Então tem isso. Dentro dos custos que você tem no escapeão extrajudicial, você tem taxas, né, cartorárias, os emolumentos, taxas judiciais, quando é o escapeão judicial, honorários advocatícios. Então é o que você vai gastar. As notificações, né, então o serviço de notificação, edital. Existem custos também, por exemplo, que são indiretos, né, como é o caso de honorários de um engenheiro, que deverá elaborar uma planta atualizada do imóvel, memorial descritivo, né, eventualmente o levantamento topográfico e planear altimétrico também, né, então cujos também devem ser realizados por um técnico agrimensor. Né. Requisitos para o uso capião extrajudicial rural, professor Júlio. Eu quero lembrar a você que cabe o uso capião extrajudicial de imóvel residencial, comercial, rural e urbano, tá? Então, o artigo 191 traz aí a modalidade de uso capião constitucional rural, eu posso fazer extrajudicial, usando essa tese dentro da escritura pública. Então, não tem problema nenhum, existe essa possibilidade sim. Então, de fato. E aí, várias perguntas, né? Ah, professor Júlio, o que é o uso capião extrajudicial? É um procedimento. Tem o procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. É um procedimento. Quais são as modalidades de uso capião? Mais de 36 espécies. Quem pode requerer a uso capião? Qualquer pessoa física ou jurídica. Nós já falamos aqui, imóvel urbano, rural, comercial, tanto faz. Quais são os documentos? Ata notarial no uso capião extrajudicial obrigatória, planta memorial descritivo, certidões negativas, e quando você opta pelo uso capião que exige justo título, você vai também, obrigatoriamente, ter que usufruir desse justo título também. Né? Então tem que provar, isso é importante, também é obrigatório, então de fato. O uso capião, olha que interessante, ele pegou no Brasil, né, o extrajudicial, não do jeito que falam, que mentem para nós, não do jeito que deveria, mas ótimo, é mais uma alternativa, mais uma situação, né, que nós podemos usar. A ata notarial, quem faz é o tabelião. Requerimento, quem faz é você. E aí eu quero ensinar você a fazer o requerimento. Como que eu faço, professor Júlio, o requerimento de uso capião extrajudicial? Você vai pensar numa petição inicial. Você vai fazer um endereçamento ao cartório, então ao delegado do cartório, delegado do cartório, oficial do cartório. A ideia é essa, né? Só que você vai seguir os requisitos do artigo 319. Então você vai fazer preliminares, se tem alguma preliminar, algum pedido gratuito, você vai pedir lá no requerimento. Prioridade processual, você vai pedir, igual você faz na petição inicial. Vai nos fatos, você vai encontrar os fatos, vai no direito, cuidado, hein? O uso capião extrajudicial é um procedimento, então você tem que trazer uma modalidade, um tipo de uso capião. Algum deles, né? Uma das 36 espécies você vai usar e incluir ali nos fundamentos, no direito. Depois você vai fazer o pedido do uso capião. Você vai pedir que seja feito o registro da escritura pública. O pedido é esse, registro da escritura pública. Você vai pedir também que seja feitas as notificações devidas. Isso também é importante, tá? Eu gosto muito de usar um modelo bem simples. Eu acho que quanto mais você complica, pior fica. O meu modelo de uso capião, de pedido de uso capião extrajudicial, eu chamo de modelo de pedido de reconhecimento extrajudicial do uso capião, é assim, ó, se você quiser anotar, fica à vontade. Ilustríssimo, eu ponho entre parênteses o A, né? Pode ser ele ou ela, delegado. Senhor, também ponho o A entre parênteses. Oficial do cartório, tracinho, né? Você vai colocar o cartório que é, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, depende da cidade que você está. Ofício de registro de imóveis da comarca tal, estado tal. Aí eu sempre trago inscrição imobiliária municipal, quando eu tenho essa informação, eu trago, e eu vou na qualificação. Requerente, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG e no CPF, residente domiciliado, bairro, cidade, estado, CEP. Vem a presença de vossa senhoria, cuidado, hein? No judicial a gente usa vossa excelência. No extrajudicial, vossa senhoria. Vírgula, por ser o advogado ou advogada inscrito na UB número tal, CPF tal, com endereço profissional na rua tal, ok? E aí eu vou, requerimento de uso capião extrajudicial. Aí eu começo pelos fatos, ou nem coloco fatos, em caixa alta, eu gosto porque fica mais organizado e mais didático. Requer o uso capião extrajudicial de um terreno de posse edificado com destinação urbana, residencial, com área tal, localizado na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, estado, CEP,
cadastrado na prefeitura sob número tal. Tem imóvel que não tem cadastro em lugar nenhum. Com fundamento no artigo tal do Código Civil. Então você vai escolher um dos usos capiões. Vai falar e artigo 216A da Lei 6.015, porque o artigo que vai fundamentar o uso capião extrajudicial é o 216A. Então o artigo tem que estar na tua mente aí, 216A da Lei 6.015. Outro artigo que não pode faltar, também nos fundamentos, é o 1071 do Código de Processo Civil. E não podemos esquecer o provimento 65, que é o provimento 65 do CNJ de 2017. Aí você coloca lá, vírgula, pelos motivos de fato e de direito, passo a expor. Aí você pode, um exemplo, quase cai tudo aqui. Da espécie de uso capião da legislação aplicável, ok? Aí você vai falar, modalidade pretendida de uso capião extrajudicial é a modalidade tal. Assim, no tocante à contagem do lapso temporal, do exercício da posse, aplica-se o previsto no artigo tal, do Código Civil. Lembrando que tem uso capião típico, que tem na lei, tem artigo, e tem uso capião atípico, jurisprudencial doutrinário, hein? Totalizando, portanto, tantos anos de posse, contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com ânimos domini, exercida a justo título e boa fé. Se aqui tem. É importante abrir um tópico também, seria o tópico 2, descrição do imóvel origem. Então você vai falar o quê? Estou fazendo com você junto, hein? Passo a passo o requerimento do uso capião extrajudicial. Então, o 2, tá? Da descrição do imóvel origem. Aí você vai falar assim, trata-se de um terreno destinado ao uso urbano, onde está estabelecida a moradia habitual dos requerentes, com origem no imóvel do registro do ofício de cartório de imóvel sob matrícula tal, quando tem matrícula, né? A gente faz muito uso capião sem matrícula, e uso capião sem matrícula também dá para fazer no cartório, hein? Com edificação tal, localizado no endereço tal, que é a rua, o número, bairro, cidade, né? Estado, CEP, cadastrado na prefeitura, se você tiver essa informação sobre o número tal, com área superficial de tantos metros quadrados, certa e delimitada por muros e cercas. Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu chamo o jeito de escrever. Você tem o seu, mas para te dar uma ideia. Aí eu entro, eu continuo. O terreno urbano, né, o rural, foi adquirido pelo requerente em tal, da data tal, conforme justo título, do senhor tal. Nacionalidade, profissão, estado civil, inscrito no RG, CPF, residente ou domiciliado, rua, número, bairro, cidade, estado, né? Vou falar também do CEP. Vou para o próximo parágrafo, ponto final, próximo parágrafo. Quando da aquisição, na data tal, o requerente iniciou a construção de uma casa, cerca, muros, no caso quando a casa já existe, benfeitorias, manutenções, né? Onde estabeleceu sua moradia ou comércio, você vai explicar isso. E aí eu finalizo normalmente assim, ponto final, no outro parágrafo. Dessa forma, desde a aquisição, assim como o antecessor, o requerente continua a exercer a posse de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, vírgula, impugnação, vírgula, contestação, turbação, vírgula, moléstia, vírgula, e sem interrupção com o animus domini. Eu gosto de colocar um parágrafo também, né, que seria um parágrafo interessante, do pré-questionamento. A possibilidade de uso capião, ela é de fato um direito constitucional. A negativa do pedido, do requerimento, é uma afronta à Constituição Federal e também à lei federal. Gosto de criar esse tópico do pré-questionamento, tá? Acho que fica organizado. Depois eu posso criar mais um tópico das divisas e confrontações. Então, eu coloco lá. Isso eu estou falando do requerimento, não confundem. Ata notarial, escritura pública, quem faz é o tabelião. Esse é o requerimento que você, doutor, doutora, advogado, advogada, vai fazer para ajudar o seu cliente, tá? Quando nós chegamos nessa fase aqui, nós já temos a ata notarial, temos documentos que eu te expliquei, vamos juntar tudo e vamos fazer esse requerimento para protocolar no cartório. Protocolar é pré-notar, ok? Vamos lá, volta para cá, vem comigo. Depois o próximo passo, das divisas e confrontações. Aí eu vou colocar lá o imóvel, usucapiando, tem as seguintes confrontações, conforme certidão emitida pela prefeitura ou de matrícula, com frente tal, ao lado esquerdo tal, ao lado direito tal, os fundos tal. Depois eu crio mais um tópico, pode ser o 2.2, 2.3, inexistência de inscrição do imóvel no ofício imobiliário. Posso fazer isso. Trabalhe muito com caixa alta, viu, gente? Fica mais didático. Inexistência de disputa judicial. Tópico 3.4, 2.4. Declaro o requerente ou os requerentes ou a requerente que o imóvel escapiendo não é e nunca foi objeto de qualquer decisão ou demanda judicial. Também dá para você criar um tópico, o terceiro, né? Então, síntese fática, origem, linha sucessória e modo de aquisição. Aí você vai explicar lá. Foi realizada minuciosamente busca por certidões de matrículas, transcrições, assentos civis, a fim de conhecer toda a cadeia possessória
e também genealogia dos posseiros, né, que antecederam o requerente. Tudo com o objetivo de averiguar da forma mais ampla, escorriteira e existente de matrícula ou transcrição. Aí você coloca lá, no título que deu aso ao exercício da posse sobre imóveis capindo pelo antecessor, a menção de uma escritura pública, aí você já traz a escritura pública. Então, você vai criando tópicos, você vai trazendo. Eu gosto muito de trabalhar com esse tópico também, que é o preenchimento dos requisitos para aquisição da propriedade. Aí eu falo da posse, mas pacífica, dos domini, eu falo do actio possessione, que é a soma da posse, quando eu uso, justo título, quando é o uso capião que exige, a posse mais pacífica ininterrupta, o animus domini, eu gosto, é o correto trabalhar no seu requerimento com esses tópicos, porque são os pressupostos do uso capião. Posso criar um tópico também do memorial descritivo, ART e outras informações, planta do imóvel, posso criar um tópico, nota técnica também. A nota técnica eu trabalho assim, o responsável técnico declarou na nota técnica em anexo que o imóvel, objeto de uso capião, não está inserido e não confronta com unidades de conservação municipal, estadual e federal. Você pode fazer isso, né? Certidões, diante das exigências, apresenta sim as certidões do imóvel. Então, também, da anuência dos confrontantes. Né? Então, não pode esquecer, lembrando que no passado a situação era pior, porque a anuência negativa não dá para dar continuidade. Hoje não. A anuência, se ela é negativa, o confrontante não responde, eu consigo dar continuidade ao processo de uso capião. Depois eu posso criar um tópico, 10, 11, dos documentos que instruem o requerimento. Fica bonito, você fala dos documentos que foram juntados. 11, das testemunhas que atestam a qualidade da posse dos requerentes, também fica legal. Testemunha 1, 2, 3, isso é importante. Do valor do imóvel, da ata notarial, você faz tudo separado. E aí você finaliza, né? Do requerimento diante do exposto, requer a prenotação, a atuação e o processamento. Olha só, estamos aqui já no pedido, hein? Então, na caixa alta do requerimento, que vai ser o 14, 15, aí depende de como você dividir. Diante do exposto, vírgula, requer, 2 pontos, a prenotação, a atuação e o procedimento do presente pedido de reconhecimento extrajudicial da uso capião. 2, a notificação pelo correio com aviso de recebimento da Procuradoria-Geral do município, vez que confronta com a via municipal, né, ela que vai representar, que é as procuradorias, né? As procuradorias têm da ciência, né? A notificação também pelo correio através de aviso de recebimento da Fazenda Pública Estadual e Federal, a notificação pelo correio com aviso de recebimento do senhor tal, que seria o último proprietário, se vivo, ou seus herdeiros, notificação pelo correio com aviso de recebimento da senhora tal, também, se for uma eventual proprietária, também faço isso. Posso incluir nesses pedidos a dispensa de notificação dos confrontantes tal, porque talvez já tenha conseguido uma carta de anuência ou não, posso fazer isso e falar no pedido. Posso pedir a publicação edital para a ciência de terceiros eventualmente interessados, não só posso como devo, né? E posso, por último, colocar por fim, requer o deferimento do pedido com o regular reconhecimento da uso capião em favor do requerente, procedendo o competente registro. E aí você pode trazer que informa ainda que o requerente pode ser contatado através do número tal, você pode fazer isso, tá? Eu costumo colocar também, no caso de necessidade de eventuais providências, o requerente poderá ser notificado na pessoa do seu advogado. É muito importante que você coloque o valor da causa, tá? Por quê? Muitos modelos na internet não têm valor da causa, mas o artigo 319 exige que tenha valor da causa. Então, para evitar confusão, faça isso. Vá lá no requerimento e coloque o valor da causa. Você pode colocar até em caixa alta, do valor da causa. Faça isso, é muito melhor. Quando nós falamos do provimento 65, gente, é o provimento 65 que surge dia 14 de dezembro de 2017. Esse provimento 65 ele estabelece diretrizes para o procedimento da uso capião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis. Então, por isso ficou tão conhecido e tão importante. Não tem muitos artigos, mas os artigos são importantes. Né? Então, o primeiro artigo ele começa falando o quê? Que esse provimento estabelece diretrizes do uso capião extrajudicial, 216A. O segundo artigo fala que não existe prejuízo de via jurisdicional. É admitido o pedido de uso capião extrajudicial formulado pelo requerente, representado por seu advogado. Tem que ter advogado do defensor público. Então, ponto final. Esse é o artigo 2º. Depois vem os parágrafos, né? O parágrafo 1º esclarece que o procedimento de que trata esse uso capião extrajudicial poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis de uso capião. Então, eu consigo fazer esse procedimento para tudo, né? Praticamente para tudo. O parágrafo 2º desse procedimento ele esclarece que será facultada aos interessados a opção de usar a via judicial e extrajudicial. Então, ou eu escolho a via judicial ou a extrajudicial é opção minha.
advogado, advogada, o cliente. Então, não sou obrigado a fazer no cartório, não deu certo no cartório, vou fazer no judiciário, isso não existe, tá? Alguns juízes, tem muita gente corrupta, muita gente querendo fugir de trabalho no Brasil, você sabe como que é, o Brasil é um país, é um sistema, vamos respeitar os bons profissionais, mas tem um pessoal que é um lixo, né, de caráter, não vê que está atrapalhando a vida de alguém, não faz as coisas com amor, então criaram uma associação, querendo dar a entender que tinha que fazer uso capião extrajudicial, se não desse certo, seria uma possibilidade de fazer o judicial. Não tem nada disso, você escolhe o procedimento, é facultativo, tá bem claro isso, o STJ decidiu muito bem. Outro ponto também, o parágrafo 3º, homologada a desistência ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas provas produzidas na via judicial. Então, eu estou fazendo uso capião judicial, tentando fazer no cartório, eu posso pegar do judicial e usar aqui no cartório, tá? Lembrando que eu peço suspensão, né? O juiz, do judicial, ó, suspensão que estou tentando no cartório. Na prática, a gente não pede, não. É só se o cartório pede que você peça essa suspensão, solicite essa suspensão. Senão a gente não pede, porque senão você pede para suspender, depois você tem que pedir para tirar da suspensão, isso tudo atrasa muito, né? Então, essa é a realidade. Vamos lá, homologada a desistência ou deferida então da suspensão, poderão ser utilizadas provas do uso capião judicial e vice-versa, tá? O extrajudicial eu posso pegar aqui e usar lá no judicial. Então, também é importante. Outro ponto que o provimento 65 esclarece é que não se admitirá, né, o reconhecimento extrajudicial da uso capião de bens públicos nos termos da lei. Nós sabemos que já tem uso capião de imóveis públicos em diversas situações, em várias exceções, mas deixa muito claro o provimento 65 que não é caso de cartório, né? Então, nós temos o parágrafo 4º do artigo 2º, não dá para fazer no cartório, o que a gente faz no judicial, uso capião de imóvel público desafetado, CDHU e vários outros exemplos, tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. O artigo 3º esclarece muito bem que o requerimento do reconhecimento extrajudicial da uso capião atenderá no que couber os requisitos da petição inicial. Então, por isso eu falei, tem que ter valor da causa, para evitar confusão, porque nós temos que, no requerimento, respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, nós temos que incluir uma modalidade de uso capião. Cuidado, tem 36 espécies, você precisa colocar uma dentro da ata notarial e precisa colocar uma modalidade que é a mesma da ata notarial dentro do requerimento, hein? Se você faz um uso capião do Código Civil, isso não existe. É uma das modalidades. Obrigatoriamente você tem que fundamentar com uma delas, tá? Nesse requerimento tem que aparecer a origem, as características da posse, a existência da edificação, da benfeitoria ou qualquer acessão no imóvel, uso capiendo, com referência às respectivas datas de ocorrência também, tá? Isso é importante. O nome e o estado civil de todos os possuidores anteriores, né, cujo tempo também de posse foi somado ao requerente para completar o período aquisitivo, também é obrigatório. O número da matrícula, quando tem, ou transcrição da área onde for encontrada, né, inserido o imóvel uso capiendo, ou a informação de que se encontra matriculado ou transcrito também. O valor atribuído ao imóvel uso capiendo também, tá? Então, você veja que não é só o 319 que pede, exige o valor da causa, mas eu preciso também, conforme o provimento 65, eu preciso, isso é obrigatório, artigo 3º, parágrafo 4º, né? Parágrafo 5º, parágrafo não, inciso 5º, né? Então, artigo 3º, inciso 5º, obriga a ter o valor da causa. Então, o professor não está falando bobagem, não, é algo que nós temos duas legislações que vão obrigar, né? Então, tem que fazer. O artigo 4º, né, esclarece muito bem que o requerimento será assinado por advogado ou defensor público constituído pelo requerente e instruído, né, com os seguintes documentos. Então, tem que ter advogado, tá? A ata notarial obrigatória, com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e do respectivo cônjuge ou companheiro, se houver o do titular do imóvel lançado na matrícula objeto do uso capião, que ateste. Isso é importante você, advogada, fazer a conferência, ou você que está assistindo a nossa aula aqui, tem muita gente aqui que é escrevente, que é tabelião, registrador, tem que conferir isso, se a sua ata, o modelo da sua ata está assim, porque o cartório de imóveis vai conferir, então tem muito registrador assistindo a nossa aula aqui também, então o registrador vai conferir isso, né? Porque é importante. Lembrando que tem que ter a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso do bem individualizado ou descrição da área, né, em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como existência, identificação, benfeitorias e qualquer acessão do imóvel, uso capiendo sempre, tá? Conforme eu já tinha falado. O tempo e as características da posse, do requerente e dos seus antecessores. Olha como a escritura pública não pode ser feita de qualquer jeito, hein? Então, você que é tabelião, que está nos assistindo aqui, você que é escrevente ou registrador, é isso que você tem que conferir. É isso que você tem que conferir. E você que é advogado também, para dar certo. Na escritura pública tem que ter a forma de aquisição da posse do imóvel uso capiendo pela parte requerente, a modalidade, então, pretendida das 36 espécies, o número de imóveis atingidos pela pretensão
aquisitivo e localização também, né? O valor do imóvel, nós falamos aqui, e outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimento de testemunhas ou de partes confrontantes, plano terminal descritivo, né? Então, é feito por profissional devidamente habilitado, justo título, certidões negativas da esfera estadual e esfera federal. Então, isso tem que juntar também. Então, olha só quanta informação importante, né, gente? Então, é importante que você faça a leitura completa do provimento 65, tá? Eu vou deixar à sua disposição o provimento 65 para que você faça essa leitura. No material de apoio tem o provimento 65, tem um resumo que o professor fez para você, tudo à sua disposição. Se você quer aprofundar os seus estudos, leia meu livro, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. É só você digitar no Google, professor Júlio César Santos, seus livros, editora Mizuno. O professor também escreve por outras editoras, mas agora estou concentrando pela editora Mizuno. Eu sou muito sincero e cada vez estou mais sincero. Nós temos, infelizmente, muitas editoras enroladas no Brasil. O que elas fazem? Não pagam os autores. Vende a obra caríssima para o leitor e não paga, enrola, finge números, né? Então, o que o professor fez? Eu estou numa fase, gente, que tudo que me faz mal eu corto, eu não gosto de ser enganado. E aí eu cortei muitas editoras por isso, e hoje eu me concentrei na editora Mizuno por isso, porque sempre foi honesta comigo, com o meu aluno, com o meu leitor, porque é um preço justo, então é um combinado que nós temos, custo-benefício, e deu certo. Então, por isso eu estou escrevendo muitos livros para a editora Mizuno, tá bom? Tem o livro de uso capião, tem o livro de uso capião extrajudicial, tem o vermelhinho e o azulzinho sobre uso capião. Se você puder adquirir, vai te ajudar também nessa leitura também, tá bom? Legal, parabéns. É um curso bem completo, uma aula bem completa, a ideia é essa, você conhecer de verdade esse assunto, né? A ideia é essa, tá? O Rafael tá falando parabéns, Rafael Moraes, eu que agradeço. Eu sei que foi uma aula, né? O uso capião precisa homologar? Não, o uso capião judicial não precisa homologar no Poder Judiciário, não. Você perde todo o sentido, né, Marli? Mas legal, gostei da sua pergunta, inteligente. O Robson pergunta aqui, parabéns, doutor Júlio, felicidade sempre. Muito obrigado, Robson. Um abraço para você, para toda a família, saúde, paz, amor para você. Sucesso sempre na sua vida, tá bom? Olha aqui, deixa eu mostrar a fotinho do Robson aqui, ó, da Marli, Rafael, legal. Mestre, excepcional. Luz para iniciantes. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço. Fica com Deus, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu quero convidar você a fazer os outros cursos. Entre no site www.portaleso.com.br. Tem vários cursos à sua disposição. Vários cursos sobre a nossa área de direito imobiliário. Vários cursos gratuitos, todos eles homologados com certificados pelo MEC. Cursos pagos, mas um custo baixo. Tem as pós-graduações, você faz uma pós-graduação com preço imbatível, né? Menos de R$1.000, uma pós de qualidade, de alto nível. Você faz online o tempo que você quer, a hora que você quer. A gente muda de opinião na nossa vida, né? Eu acho que não é de tudo, mas a gente muda. E eu cheguei à conclusão que o curso online é muito bom. Você assiste a hora que você quer, volta a aula, assiste de novo, marca no caderno, digita no computador. Quem quer estudar é online, gente. É online. Você não perde tempo com o trânsito, gasolina, condução, né? Seja Uber, seja táxi, seja metrô, seja ônibus, seja carro. Então, quem quer estudar, acho que online. O presencial, gente, depois da pandemia, o que eu percebo? É mais para quem quer fazer network, né? Claro que quer estudar, mas o presencial, muitas vezes você quer uma namorada, é diferente. Quem quer estudar focado, o online eu acho que ganhou espaço e veio para ficar. Então, eu acho que para quem quer estudar, o online funciona mais. É a realidade, né? Porque você não perde tempo com piadas, você não perde tempo ali com ir e vir, né? Então, às vezes uma pergunta que para você não é legal, que o outro colega faz, e você acha que isso atrapalha o seu raciocínio, então é muito mais eficaz o online. Eu agradeço a você, entra no site www.portaleso.com.br, se quiser fazer a pós de Direito Natural comigo, parabéns para quem está aqui comigo também, que já é aluno, então faz sim, estuda que a vida muda. Tem a pós de Direito Imobiliário, tem a pós também de Direito Registral Notarial, tem a pós de Direito Civil, e tem as outras pós de outros professores que são excelentes também. Penal, trabalhista, previdenciário, empresarial contributário, tem direito médico, tem a de docência para quem quer ser professor, então tem muita coisa boa. É um curso legal para você fazer também, para quem está acompanhando, gente, é o curso de despachante imobiliário, hein? Muita gente ganhando muito dinheiro como despachante imobiliário, então oriento você a fazer esse curso sim, despachante imobiliário. Curso muito legal. Quem quer aprofundar os estudos sobre o uso capião, tem um curso que está sendo regravado, né, atualizado de uso capião completo, e tem o curso das 36 espécies de uso capião, também sensacional. Muito obrigado, tá? Fico muito feliz por você ter assistido a aula com muito carinho, a intenção é essa, que você tenha conhecimento. E é isso.
Legal, agradeço a você, muito obrigado. Deixa eu agradecer a todos aqui, vamos lá. Olha só, pessoal do plantão de dúvida aqui. Então, doutora Thelma, muito obrigado. O Pasquale, bom dia, eu vendi um imóvel e combinei com a compradora de lá pagar o IPTU, que estava atrasado, mas ela não pagou. Faz ação de obrigação de fazer, Pasquale, viu? Filipinho, bom dia, Filipinho. Givaldo aqui também, olha só. A Tatiana, sempre estudando, hein? Bom dia, professor Júlio. Querido professor Júlio, obrigado. Você também, a querida. Legal. O Pasquale, ela vendeu a casa e não pagou o IPTU. Ação de obrigação de fazer, hein? Olha, querida Tatiana Lopes, professor, foi feita a venda de um apartamento por contrato de gaveta. Este mesmo ainda está financiado. O primeiro comprador revendeu para outra pessoa e depois para outra. Foram 3 contratos. Meu Deus do céu. Complicado isso aí, hein? Aí a gente precisa entender quem que é seu cliente, né? Porque, doutora Tatiana, daria até para pedir um arbitramento de aluguel, para forçar a transferência, obrigação de fazer, a adjudicação compulsória inversa, né? Olha a Bárbara, bom dia, mais 200 comprovantes. Nossa, tem prova, hein, doutora Bárbara? Legal. Felipinho, te admiro muito. Ô, doutor Felipinho, eu também te admiro muito. Que, na verdade, é a Gilvânia, a doutora Gilvânia, também, viu? Só por você estar aqui estudando comigo, eu fico muito feliz. Já é admirada por mim também, viu? Legal. Gente, uma baita de uma aula, né? Um baita de um plantão de dúvidas da pós-direito notarial registral. Conta comigo, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Beijo!